Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos retornando agora com o nosso conteúdo de orientação objeto, diagrama de classe. Professor Bruno Clemente por aqui, vamos retornar então para o material. Bom, eu vou continuar exatamente no ponto que eu parei no vídeo anterior, ou seja, nós estávamos falando sobre visibilidade. Nós temos aí basicamente três visibilidades principais, que são a pública, ou seja, uma informação pública numa classe, ela está visível para qualquer classe em qualquer pacote. Ele é representado com o símbolo de mais na UML e fica à esquerda do nome daquele atributo que você deseja expressar a visibilidade. Atributo ou método. O segundo é representado ali pela tralha, o joguinho da velha, e é conhecido como protegido ou em inglês protected, ou seja, ele é visível apenas para as classes do mesmo pacote. Se você tem uma segunda classe do mesmo pacote, ela conseguirá acessar essa informação como se estivesse pública. Se você está numa classe de outro pacote do Java, você não consegue acessar como se estivesse privado. Então isso te dá um nível de controle melhor. É como se você falasse que é uma equipe que trabalha. Então olha, se você é do meu setor, eu deixo você alterar. Você tem autonomia para alterar como se fosse público. Se você é de fora do meu setor, não, você não tem como fazer essa alteração. Você que solicite via método e alguém da equipe vai fazer essa troca para você. Beleza? Então aqui eu coloquei um exemplo, né? Mais nome, string, indica que nós temos um atributo cujo nome é nome, o tipo é string e ela tem visibilidade pública. Beleza? Uma outra coisa importante para nós são os métodos. Os métodos, ao invés dos atributos que representam coisas que definem o que é aquele objeto na classe, os métodos definem o que pode ser feito. Beleza? Essa é a principal diferença. Ou seja, enquanto o atributo, vamos lá, nome. Qual é o nome? Por que nome eu chamo esse aluno, por exemplo? Por que nome eu chamo esse livro? Então é uma característica que define quem ele é. O método, por outro lado, já traz comportamentos que a classe fornece. O que esse aluno pode fazer? Ele pode solicitar trancamento de matrícula. Ele pode solicitar licença maternidade, estou inventando. Então, isso é basicamente um comportamento, tá bom? Então, a gente também tem a questão aqui da visibilidade, e aqui eu tenho um exemplo, eu tenho público, getNome, sem passagem de parâmetros, que me retorna um string. Observa que para atributo e método, a nomenclatura é a mesma. Olha, você bota um nome qualquer, né, o nome da sua variável, 2 pontos e um tipo. Só que observa que esse comportamento muda se eu estou falando de atributo ou eu estou falando de método. Quando eu falo de atributo, o tipo que vem depois dos 2 pontos indica qual é o tipo desse atributo. Se eu estou falando de método, método não tem tipo, mas método retorna um tipo. Beleza? Então nesse caso, o 2 pontos e o tipo após 2 pontos não representam o tipo do método, representam que tipo de dado esse método retorna na sua execução. Vocês já devem ter visto, né, mas em Java nós temos, ou na programação como um todo, né, nós temos 2 tipos de funções, né, que são os procedimentos e os métodos. Então, se você não tem retorno, o que é possível, você tem algo que é só executado, porém não tem retorno, você pode representar com void aqui na frente, ou seja, ele pega, ele faz algo e não há retorno nenhum. Beleza? Ou seja, é nulo esse retorno. Agora vamos dar uma olhadinha sobre os relacionamentos entre as nossas classes. Então nós temos aqui algumas informações sobre o relacionamento. O relacionamento para nós ele representa as setas dentro do nosso diagrama e eles têm algumas informações aqui que a gente pode utilizar. Primeiro, nome, que é a descrição que é dada a um relacionamento, que é opcional, diga-se de passagem. Uma coisa muito importante que é o sentido da leitura, extremamente importante esse assunto, nós vamos falar sobre isso. A navegabilidade, que é indicada por uma seta no final do relacionamento. Multiplicidade, essencial esse assunto, nós vamos trabalhar bastante na disciplina. Tipo, se é uma associação de agregação ou de composição, generalização ou dependência. E os papéis que são desempenhados por uma classe no relacionamento. Tudo isso, então, são características de relacionamentos. Vamos dar uma olhada numa representação simples aqui, assumindo 2 classes, pessoa e empresa. Então nós temos aqui um nome para esse relacionamento. Olha, a pessoa trabalha para empresa. Observe que só de você usar um nome para o relacionamento já facilita muito a leitura. É só você ler em voz alta
e você já entende do que você está fazendo, beleza? Já fica claro na sua cabeça o que você está trabalhando. A segunda coisa que a gente tem aqui é o sentido da leitura. Também não é obrigatório, porém ele ajuda bastante. Esse exemplo até que é bem fácil, mas você poderia dizer que empresa trabalha para a pessoa. Ou seja, pode ser que seja, não tem como afirmar. Então o sentido da leitura ele nos ajuda a ter uma certeza de, nesse caso, quem trabalha para quem. Observem que sem o sentido da leitura, se eu não botasse essa setinha aqui de sentido da leitura, você poderia fazer a leitura de que uma empresa trabalha para a pessoa ou que pessoa trabalha para a empresa, beleza? Então o sentido da leitura me garante a compreensão melhor do domínio do problema. Eu sei que pessoa trabalha para a empresa. Outra coisa muito importante para nós são a multiplicidade, a multiplicidade. Então aqui nós temos relacionamentos, por exemplo, o asterisco ele representa de 0 a n. A gente sempre faz a leitura da seguinte forma: uma classe, a multiplicidade do lado da classe de destino, o destino. Então nesse caso, como é que a gente leria? Pessoa trabalha para asterisco empresa. Ou seja, pessoa trabalha para 0 a n empresas. N sendo um número qualquer, que a gente não sabe qual, ou seja, livre. A gente não tem como dizer qual será esse N. Pode ser que ele só tenha 2, pode ser que ele tenha 50 milhões. O importante é que a gente não tenha esse controle, tá? Você só pode ter relacionamentos de 0, ou de 1, ou de 2, ou de 3, quantos você quiser, ou até um número específico, ou até N. Se você não deixou específico, tá livre. O cara pode continuar criando empresa ali enquanto ele quiser. Beleza? Então, nesse caso, a gente faz a leitura dessa forma. Pessoa trabalha para 0 a N empresas. E a gente pode fazer a leitura contrária também. Então, a empresa tem alguém que trabalha para ela 1 a N pessoas. Beleza? Então, isso costuma nos auxiliar a compreender um pouco melhor. Só que observa que essa leitura já em voz alta ficou estranha, né? Quer dizer, eu falei uma frase que nem faz sentido. Um professor de português aqui falaria: Bruno, você falou um negócio que não tem cabimento. Então, a gente muitas vezes utiliza os papéis. Beleza? Esses papéis ajudam a gente a dar nomes para essas classes neste e apenas neste relacionamento. Então observe que deste lado, o papel da classe pessoa é de empregado e o papel da classe empresa é de empregador. Agora já fica um pouco mais fácil, quer dizer, um empregado trabalha para 0 a n empresas. Então observa que a leitura já fica mais fácil, ou trabalha para 0 a n empregadores. Beleza? E ao mesmo tempo, o empregador, ele tem quem trabalhe para ele, né? Ele tem de 1 a n empregados. Então a leitura já fica muito mais fácil se você fizer a utilização dos papéis. E por último, nós temos um relacionamento do tipo associação. Beleza? Para a gente finalizar, eu vou finalizar nesse slide aqui, nós temos a navegabilidade. E a navegabilidade é uma seta que você coloca em alguma das extremidades de uma associação para poder indicar como funciona a questão do conhecimento das informações por parte das classes. Eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês terem uma melhor compreensão. O cliente reside em 0 a n endereços, ou seja, você pode nunca cadastrar o endereço desse cliente no sistema, você pode ter 1, 2, 3, n. Mas o endereço tem alguém que reside lá dentro, é apenas um cliente, ou seja, se eu cadastrei o endereço, ele já tem um cliente vinculado, é certeza. Ele não permite 0 clientes, ele não permite n clientes, é um e apenas um cliente. Beleza? A informação da navegabilidade nos ajuda a descobrir a seguinte informação: o cliente conhece endereço, mas endereço não conhece cliente. Por quê? Porque essa navegabilidade tem apenas um sentido. Isso nos ajuda a conhecer uma série de informações, por exemplo, de métodos. Faria sentido você ter, por exemplo, dentro de endereço a instância do cliente? Não faz sentido nesse caso. Por quê? Endereço não tem as informações do cliente, mas o cliente tem as informações dos locais onde ele reside. Então é importante vocês observarem essa questão da navegabilidade, porque isso se remete diretamente ao código que você está gerando. E a gente precisa respeitar uma série de padrões para fazer um código de maior qualidade, porque esse código de maior qualidade vai ser mais facilmente lido
ele causará menos dependências, o que dará menos problema no sistema maior, um sistema a longo prazo, e a manutenção será mais fácil também. Você tem que lembrar, primeiro, pode ser você mesmo que fará essa manutenção, pode ser que você vai mexer nisso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e você não vai lembrar o que você pensou hoje, e também pode ser que essa manutenção seja feita por um terceiro, e coitado, ele definitivamente não vai saber o que você pensou. E lembra que você pode ser o terceiro do código de alguém, então você pode ter dificuldade. Então é por isso que a gente prima, né? A gente deseja bons códigos, beleza? Eu vou encerrar por aqui porque ficou bem extenso, mas vamos para o próximo vídeo em seguida, tá bom? Valeu, pessoal!